Antes da tempestade, quando tudo ainda era felicidade. No fundo do coração de cada pessoa, existe o desejo profundo de experimentar uma felicidade que faça o mundo parar ao redor. Eu, Paul, também acreditei nisso, que o amor sincero e cada conexão singela no casamento eram amuletos contra qualquer tempestade que a vida pudesse trazer. Mas às vezes, aquilo que parece ser o nosso destino mais belo pode desmoronar com um único golpe inesperado. Meu nome é Paul. Tenho 32 anos e sou engenheiro de redes. Eu era o típico homem que investia tudo no lar e na pessoa que amava. Tenho guardado na memória aquelas manhãs tranquilas, inundadas pelo perfume suave do café fresco. As gargalhadas discretas de Katy, a mulher que eu julgava conhecer melhor do que ninguém. Nosso lar pequeno parecia imune a qualquer abalo, pois acreditava que bastava amor e confiança para manter tudo firme. Mas será que existe dor maior do que a traição de quem amamos? Quando surgiram os primeiros sinais, olhares desviados, sussurros atrás de portas fechadas, insisti em me enganar, achando que era apenas paranoia passageira. No entanto, chegou o dia em que a linha tênue entre a confiança e a verdade foi rasgada, transformando meu mundo em ruínas. A história que quero partilhar com você não é apenas uma canção triste sobre um fim. É uma jornada realista de quem enfrenta os próprios demónios. Abraça a raiva silenciosa e toma uma decisão radical: desaparecer sem explicações, ignorando lágrimas e justificações alheias. E você? O que faria se estivesse no meu lugar? Perdoaria ou partiria sem olhar para trás? Já viveu um dilema como esse? Deixe sua opinião nos comentários, talvez esta história fale também da sua dor. Ou de alguém próximo de você. Convido você a mergulhar neste drama que vai muito além das aparências, emoções profundas. Dilemas internos e batalhas silenciosas preenchem cada etapa. Uma narrativa sobre libertação, autodescoberta e o verdadeiro significado do perdão. Vamos juntos voltar ao início, ao momento em que tudo parecia perfeito entre mim e Katy, e descobrir como este conto de amor se transformou num teste de sobrevivência emocional. Bem-vindo à parte 1, o começo feliz, retrato de uma vida ideal. No silêncio dourado de cada manhã, eu acreditava ter conquistado aquilo que muitos apenas sonham, uma vida construída sobre laços invisíveis de amor. Respeito vá à rotina. O coração se aquecia ao acordar e ver Katy, radiante em sua simplicidade, circulando pela cozinha ao som de um fado baixinho no rádio. O aroma do café fresco, o tilintar das xícaras, e a conversa suave sobre o dia a dia, esses detalhes se acumularam até parecerem eternos. Olhando para trás, me pergunto, será que a felicidade era mesmo real? Ou foi só uma peça de teatro onde cada um vestia seu melhor disfarce? Naquele tempo, eu, Paul, só percebia o lado brilhante. Era fácil se deixar levar pelas pequenas certezas, os almoços de domingo em família, as caminhadas de mãos dadas pelo parque, a sensação de pertencimento ao chegar em casa depois de um dia difícil. Cenas cotidianas e personagens que dão vida ao lar. Minha melhor amiga, Sofia, morava no apartamento ao lado e frequentemente nos visitava. Ela, com seu jeito descontraído, sempre nos fazia rir com histórias absurdas do escritório de advocacia onde trabalhava. Muitas noites, ela, Katy e eu compartilhávamos pizzas no sofá e debatíamos sobre filmes antigos ou sonhos de viagens exóticas. Meu irmão mais velho, Miguel, às vezes nos procurava para pedir conselhos sobre sua mais recente paixão. A vida desastrosa dele no amor era quase piada de família. Essas interações traziam cor e movimento, quebrando qualquer monotonia e jogando luz sobre o quão harmonioso nosso círculo parecia. O contraste entre o que se vê e o que se sente. Por fora, éramos o casal modelo, Katy carismática, sempre disposta a ajudar na vizinhança, organizando festas e acolhendo cada novo morador com sorrisos. Enquanto eu era o marido cuidadoso, discretamente orgulhoso de cada conquista dela. Mas havia momentos, tão sutis que pareciam irrelevantes, em que eu sentia uma pontada de insegurança. O que aconteceria se toda essa perfeição não suportasse a prova do tempo? Às vezes,
Quando Katy me olhava distraída, seus pensamentos pareciam estar a quilómetros de distância. Sofria em silêncio, achando que era apenas ciúmes irracionais. Num desses raros dias de dúvida, a sogra apareceu para o jantar, uma mulher fria, exigente, que rapidamente colocava Katy sob pressão com perguntas invasivas sobre filhos e carreira. Eu observava o desconforto de minha esposa, tentando protegê-la, mas as palavras da sogra penetravam como veneno, plantando pequenas sementes de ansiedade e conflito. A ilusão do controle e o início da fissura. A rotina era porto seguro, mas talvez também uma prisão invisível. Às quartas-feiras, Katy saía para sua aula de yoga com a vizinha Teresa, cujas confidências sobre casamento fracassado vez ou outra deixavam um clima estranho no ar. Eu buscava refúgio no trabalho remoto e nas conversas animadas com colegas virtuais, entre eles Hugo, meu par constante de xadrez online, sempre pronto para filosofar sobre o sentido da vida e os perigos de se acomodar demais à felicidade. É curioso como a paz aparente às vezes esconde as rachaduras mais profundas. Por baixo dos risos leves e dos beijos de boa noite, um fio tênue de inquietação começava a se entrelaçar aos meus pensamentos. Eu me perguntava, sem ter coragem de confessar a mim mesmo, existe amor perfeito ou só conseguimos manter as aparências até algo inevitável acontecer? Esses diários detalhes, essas personagens secundárias, Sofia, Miguel, Teresa, a sogra, são testemunhas dessa fase áurea, mas também depositários de pequenas tensões e dúvidas. Se hoje fecho os olhos, ainda consigo reviver cada detalhe desses dias de ouro. Contudo, também sinto o tic-tac lento de um relógio prestes a anunciar o início de uma nova fase. Porque, às vezes, o que parece eterno dura pouco mais que um suspiro, e foi exatamente assim com a minha felicidade. Mas será que alguém está realmente preparado para reconhecer os primeiros sinais de que o paraíso está prestes a desmoronar? E é aqui, entre sorrisos e silêncios, que começa o capítulo sombrio da minha história. Convido você a seguir comigo, pois é no primeiro arranhão do vidro perfeito que a verdadeira tensão irá nascer. No próximo capítulo, surgem os primeiros sinais. E o universo aparentemente perfeito de Paul. Parte 2. Ruptura e escuridão, os sinais da mudança em Katy. Existem tardes silenciosas que parecem durar para sempre. Chego em casa e tudo me parece estranho. Como se aquela vida que construí me tornasse um estranho em meu próprio lar. Cada raio de sol que atravessa a janela. A cadeira que repousa no mesmo lugar. O cheiro do café ainda no ar, mas Katy já não é mais a mesma pessoa que eu conhecia. Os primeiros sinais. Tudo começou com pequenos detalhes. Katy começava a chegar tarde. Sem avisar. Seus olhos desviavam do meu olhar. E suas risadas que antes preenchiam a casa, agora desapareciam lentamente. Uma noite notei que ela usava um perfume diferente, uma fragrância misteriosa e sedutora, que parecia anunciar uma mudança que eu ainda não conseguia enfrentar. Sofia, minha melhor amiga, também percebeu essa transformação. Em uma conversa discreta no nosso barzinho favorito, ela me perguntou: Paul, você está bem? Tenho sentido uma distância grande entre você e a Katy ultimamente. Eu tentei convencer a mim mesmo que era apenas por causa das horas extras e do estresse do trabalho. Mas as noites em que Katy saía para atender ligações no quarto ao lado, com a voz suave e diferente, me faziam questionar tudo. A dúvida que consome. Meu irmão Miguel apareceu no meu aniversário. Ele percebeu como Katy parecia distante, saindo da festa mais cedo, deixando espaço para eu e ele discutirmos as dúvidas que eu escondia, um conflito silencioso que me corroía por dentro. Paul, ele disse, se precisar conversar, sabe que estou aqui. Não carregue sozinho essa dor. Ao mesmo tempo que tentava manter a normalidade, minha mente não parava de juntar peças, mensagens apagadas, entregas esquecidas, olhares que fugiam. Cada detalhe parecia revelar uma traição que eu não queria aceitar. Um abandono silencioso corroendo o que um dia foi amor. Conflitos invisíveis e pessoas ao redor. Teresa, minha vizinha e amiga de Katy da aula de yoga,
Comentou casualmente sobre um colega novo na empresa. Alguém com quem Katy estava se aproximando bastante. Aquela conversa se tornou mais uma peça do quebra-cabeça que eu relutava em montar. Sofia me enviava mensagens de apoio, falando sobre coragem e enfrentar verdades difíceis. Mas o medo de perder tudo mantinha minhas palavras presas na garganta. Caminho para a revelação. A tensão aumentava com cada dia que passava, parecia um mar calmo prestes a ser engolido pela tempestade. O silêncio entre nós carregava mais peso que qualquer discussão. E o medo do desconhecido me empurrava para um abismo emocional. Até que um dia, inevitavelmente, tudo começou a se revelar. O véu da mentira caiu, expondo uma verdade dura e dolorosa, fazendo com que eu enfrentasse a maior provação da minha vida, o momento em que o paraíso que imaginei se desfez perante meus olhos. Venha comigo descobrir essa verdade no próximo capítulo, onde o confronto se torna inevitável e a nossa história jamais poderá voltar a ser a mesma. Parte 3. Revelação da verdade, o clímax da perda e da traição. O ambiente em casa tornou-se cada vez mais pesado. Um silêncio cheio de tensão que ninguém ousava quebrar. Mas eu sabia, lá no fundo, que uma tempestade estava prestes a eclodir, esperando só por um pequeno empurrão para devastar tudo. O momento que mudou tudo. Numa noite, quando Katy achou que eu estava dormindo, ouvi seu celular vibrar. Meu instinto me alertou e, em silêncio, comecei a observar. Na tela iluminada, uma mensagem de um número desconhecido dizia: "Sinto sua falta. Ainda haverá amanhã." Meu peito apertou forte. Nunca fui do tipo que invadia a privacidade. Mas naquela hora, a coragem e a dor me fizeram deslizar o dedo pela conversa inteira. Centenas de mensagens trocadas com um homem chamado Luís, palavras de carinho. Planos secretos. Promessas de uma vida juntos longe de mim. Naquele instante, uma chama ardente de dor iluminou meu interior sombrio. Eu me tornara um estranho na própria história. Um obstáculo nos olhos daquela que dizia-me amar. Nas palavras dela para Luís. Eu era simplesmente o ingênuo Paul, alguém que jamais desconfiaria. O choque e o vazio. A dor não irrompeu em raiva explosiva, mas num frio cortante que me consumia silenciosamente. Cada texto, foto e promessa tornava minha confiança mais frágil, como facas invisíveis dilacerando meu coração. Quando Katy voltou ao quarto, eu permaneci calado, mantive a fachada de normalidade para esconder o mundo caindo aos pedaços dentro de mim. Nos dias que se seguiram, me perdi em um turbilhão emocional, a revolta queria emergir. O sofrimento implorar por gritos. Mas eu escolhi o silêncio atento. Escrevi a Sofia, minha melhor amiga, contando o que descobri. Ela, horrorizada, me aconselhou a cuidar de mim mesmo e não me afundar naquele mar de mentiras. Vozes do passado e aprofundando a dor. Em certo dia, encontrei Teresa, amiga próxima de Katy, no mercado. Vendo minha expressão abatida, ela hesitou antes de falar. Paul, sinto muito. Eu já suspeitava que Katy e Luís tinham algo a mais entre eles. Essas palavras aprofundaram a sensação de abandono e traição não só pelas ações de Katy, mas pela ocultação de todos ao redor. Pessoas que souberam e permaneceram em silêncio para não me ferir. Crescendo na dor, passei inúmeras noites encarando nossa foto de casamento, tentando encontrar sentido em tudo que desmoronou. Minha angústia se transformou em clareza, a verdade. Por mais dolorosa que fosse, era melhor do que viver numa mentira. Chorei, gritei por dentro, mas deixei que a calmaria da verdade me preparasse para seguir em frente. Na profundidade daquela dor, encontrei a força para me libertar. Eu precisava abandonar um amor que não me respeitava para reencontrar quem eu realmente era. Preparando-se para o novo caminho. Ao amanhecer, refleti sobre minhas opções. Percebi que perdoar, às vezes, é antes um ato de liberdade pessoal do que um favor para quem errou. Foi assim que, em silêncio, quis desaparecer, uma decisão que, apesar de parecer frágil, era na verdade o primeiro passo para minha verdadeira transformação. No próximo capítulo, acompanhe-me na difícil jornada do adeus.
O rompimento definitivo e o renascimento de um homem diante da dor mais profunda. Parte 4. Decisão de partir, a jornada do desaparecimento e do corte definitivo. O frio da noite parecia ecoar o silêncio dentro de mim. Naquele momento, compreendi, permanecer seria apenas prolongar a agonia de morrer aos poucos. Era hora de desaparecer, não como um ato de rendição, mas como a gênese de uma nova vida, minha vida. O roteiro do adeus. Cada passo foi milimetricamente calculado. Mantive a máscara de marido atencioso, café da manhã servidos com gestos automáticos. Perguntas triviais durante o jantar. Sorrisos ensaiados em meio a tempestades interiores. Mas por debaixo dessa rotina, a engrenagem da fuga já estava girando. Abri uma conta bancária só minha, desviando silenciosamente parte das nossas economias, sempre deixando o suficiente para não gerar suspeitas. Pesquisei cidades pequenas, analisando mapas, fóruns e redes sociais em busca de um refúgio onde meu nome não fosse nada além de um anonimato. Sofia foi o meu anjo oculto. Em trocas de olhares silenciosas e mensagens cifradas, ela me ajudou com indicações de lugares, conselhos práticos e principalmente, com o olhar compreensivo de quem não questiona, apenas apoia. Nosso último encontro antes da partida ficou gravado na memória. Não é covardia salvar-se do naufrágio, Paul. Covardia seria ficar e deixar tua alma se afogar. Miguel, sempre pragmático, me ofereceu um abrigo simbólico. Quando precisares recompor teus pedaços, sabes onde me encontrar. A última noite, na derradeira noite naquele lar, o tempo parecia desacelerar propositalmente. Passei os olhos por cada objeto, o porta-retratos da lua de mel, a colcha de retalhos costurada a 4 mãos, os livros compartilhados. Por um instante, quase sucumbi a uma onda de nostalgia amarga, mas lembrei que a mesma casa que outrora foi abrigo tornara-se prisão. Sentei à mesa da cozinha. Escrevi breve carta, sem acusações, sem insultos, apenas a verdade objetiva. Eu sei de tudo. Não me procure. Isso é necessário para ambos. Coloquei minha aliança ao lado da carta, o símbolo morto de uma promessa quebrada. Enchi a mochila com o básico, poucas roupas, um laptop, um livro surrado de José Saramago e uma esperança tênue de recomeço. Saí sem olhar para trás, sentindo o peso insuportável daquilo que já não podia mudar, mas levando comigo a leveza do que ainda poderia construir. Libertação e medo do futuro. Cada quilômetro dirigindo para longe daquela cidade foi um ato de libertação e um salto no escuro. Por trás do volante, lágrimas veladas e punhos cerrados. Eu sabia, me afastava do fantasma de quem fui e do amor que apenas eu sustentava. Não sabia se a alegria voltaria tão cedo, mas buscava, acima de tudo, paz. Ao chegar à casa humilde no interior, fui recebido pelo silêncio. Lá, pela primeira vez em anos, não precisei fingir ser nada além de mim mesmo. O medo e o vazio dividiam espaço com uma estranha sensação de esperança. A decisão de partir não encerrou a minha história, foi o prólogo para uma etapa ainda mais imprevisível, lidar com os ecos da minha ausência na vida de Katy. E aprender a lidar comigo mesmo, sem o peso do passado. No próximo episódio, acompanharemos os desdobramentos desta fuga, as consequências suportadas por quem ficou, a reação do mundo ao meu sumiço. E, sobretudo, o lento e difícil renascimento de quem decide se reconstruir das cinzas. Parte 5. Consequências e karma, a tragédia de Katy e a jornada de renascimento de Paul. As ruínas de Katy. O castelo de cartas construído por Katy ruiu com uma rapidez quase cruel. Após o meu desaparecimento, pouco tempo levou até que as máscaras caíssem. Luís, o amante, revelou-se tão medroso quanto frágil, voltou para a noiva, negando tudo, deixando Katy com nada além de promessas vazias. A notícia da traição explosiva se espalhou silenciosamente pela empresa. Teresa, que antes admirava Katy, agora a evitava nos corredores. Os olhares se tornaram julgadores. A panelinha de colegas dissipou-se rápido. Num dia chuvoso, a diretora de RH chamou Katy para conversar,
a demissão chegou fria e protocolar, deixando aquela mulher outrora altiva mergulhada em desespero. Sofia, a fiel amiga de sempre, tentou ser ponte para o perdão, mas encontrou Katy afundada num orgulho ferido, alternando entre lágrimas desesperadas e raiva amarga, vagando sem rumo entre o sofá da irmã e a casa da mãe. Katy viu sua rede de apoio se desfazer. As mensagens para mim se multiplicaram, algumas educadas, outras quase súplicas. Mas minha resposta foi o silêncio, entendi. Enfim, o poder de me proteger ao renunciar a todo reencontro. Certa noite, ao telefone com Sofia, Katy chorou baixinho. Foi tudo culpa minha. Não consigo dormir. O Paul nunca vai me perdoar. No eco de seus lamentos, a solidão tornou-se parte inseparável da sua rotina. O renascimento lento de Paul. No interior, a minha dor virou cinza, e das cinzas renasci pouco a pouco. Os dias começavam frios e vazios. Havia silêncio demais, sentia o peso da solidão. Experimentava saudade até dos hábitos que outrora me irritavam. Mas, aos poucos, outros sons ocuparam esse vazio, o balançar das árvores, o riso discreto dos vizinhos, o apito do padeiro logo cedo. Miguel, meu irmão, tornou-se meu confidente à distância. Suas mensagens sempre carregavam um humor discreto, lembrando-me que o mundo ainda era capaz de fazer rir. Sofia nunca me abandonou, enviava cartas, receitas, até playlists de músicas portuguesas para animar minhas noites. Os pequenos gestos deles ajudaram a reconstruir minha fé no afeto genuíno. Decidi me envolver mais na vila, aceitei o convite de Dona Margarida para ajudar no arraial local, ajudei o pequeno Tiago, vizinho órfão, a montar um brinquedo, tomei café com seu Zeca, o antigo sapateiro de histórias infinitas. Nos olhos dessas pessoas comuns, encontrei um tipo de calor que já não lembrava existir. Cada passo rumo à comunidade era um passo longe do sofrimento, aproximando-me de uma versão mais leve e real de mim mesmo. Maturidade, perdão e libertação. Houve noites em que a dor do passado ainda me rondava, mas já não me dominava. Ao ler uma carta final de Katy, onde ela implorava por compreensão e relatava seu arrependimento, senti finalmente o peso se dissolver. Não era mais raiva nem mágoa, apenas um lamento sereno por algo que, de qualquer maneira, estava destinado a ruir. Neste percurso, aprendi que cada escolha tem preço e quem fere, inevitavelmente, colhe sua própria solidão. Que perdoar não é esquecer o que me destruíram, mas não permitir que isso dite meu presente. Que, às vezes, o melhor livramento é partir e nunca olhar para trás. Essa consciência não chegou de um dia para o outro. Foi preciso cair, perder e se levantar muitas vezes. Encontrar beleza nos pequenos encontros. Coragem em cada dia vivido sozinho. Agora, já não temo mais o eco do passado. O futuro aparece como uma folha branca, esperando novas histórias. E é nesse momento de quietude, onde o perdão supera a raiva, que compreendo, o verdadeiro karma não está no sofrimento que desejamos ao outro, mas na paz que conquistamos ao reconstruir nosso próprio mundo. E assim, sigo em frente, pronto para o próximo capítulo, aquele onde a esperança e a reconstrução finalmente florescem. Parte 6. Destino novo, fé e esperança após a tempestade. O despertar para uma nova vida. Acordar numa manhã fria de outono. Escutar o arrulhar tímido dos pássaros e não sentir mais o peso antigo no peito, isso, por si só, já era uma prova de renascimento. O passado, com suas cicatrizes, não desapareceu, mas agora repousava no fundo da memória, como um espelho empoeirado que já não precisa mais de polimento. Cada dia que nascia era um convite para experimentar o mundo sob uma nova perspectiva. O medo do desconhecido, antes paralisante, agora se misturava à curiosidade de quem tem permissão para recomeçar. Pela primeira vez em muito tempo, Paul se permitiu sorrir sem culpa e sonhar sem medo. Novos encontros, novas perspectivas. Numa dessas manhãs, enquanto ajudava Dona Margarida no mercado local, Paul conheceu Clara, uma mulher de olhos gentis e uma risada contagiante.
mãe solteira recém-chegada à vila. Os dois começaram trocando receitas e confidências triviais. Até que as conversas simples se tornaram tardes inteiras à beira do rio. Falando sobre perdas, recomeços e os pequenos milagres ocultos no cotidiano. Porém, confiar tornou-se uma jornada em si. Em cada proposta de amizade, Paul enfrentava o pavor de ser novamente vulnerável. Certa noite, Miguel ligou e disse: "A coragem não está em nunca se ferir. Mano, está em abrir o coração. Mesmo quando ele já foi destroçado." Essas palavras ecoaram por semanas. Paul percebeu quanto tempo havia passado protegendo-se das dores, mas também se privando das possibilidades. Clara compreendeu seus silêncios. Nunca pressionou por respostas rápidas. Com suavidade, ela ajudou Paul a perceber que a esperança nunca abandona quem, apesar de tudo, escolhe acreditar numa estrada limpa à frente. Conflitos internos e primeiros passos de confiança. A cada aproximação, fantasmas antigos tentavam retornar. Em festas da vila, ao escutar uma música antiga ou ver casais de mãos dadas, Paul ainda sentia aquela pontada quase esquecida. Havia momentos de dúvida: serei capaz de confiar de novo? Ou toda a alegria é apenas prelúdio para outra queda? Foi um encontro casual com Tiago, o pequeno órfão que ele ajudava na vila, que o desarmou completamente. Sabia, Paul, quando o vento quebra uma árvore, pode nascer uma flor onde ela caiu. Sorrindo diante da inocência, Paul decidiu que era tempo de plantar suas próprias flores, aceitar as marcas. Transformar dor em compaixão. Abrir espaço para sentimentos novos. A redescoberta do propósito. Paul se dedicou a projetos sociais com os vizinhos. Motivado por algo maior do que si próprio. Ensinou jovens a usar computadores. Organizou voluntários para apoiar famílias carentes. Reconstruiu amizades com base na verdade e generosidade. Cada pequeno gesto foi preenchendo seus dias de significado, restaurando lentamente a fé no outro e em si mesmo. Clara, gradualmente, tornou-se companheira não apenas nas tarefas, mas também no processo de reconstrução interior. Não houve pressa, apenas a celebração diária de pequenas vitórias, uma risada sincera. Um conselho acolhedor. O toque leve de uma mão ao atravessar juntos a praça. Já não era mais o homem quebrado pelas mentiras do passado, mas alguém que aceitava a própria vulnerabilidade como parte essencial do ser humano. O medo deu lugar à serenidade, à culpa, à gratidão pelo que se aprendeu, à mágoa, ao desejo genuíno de escrever novos destinos. Ao final, Paul percebeu: a vida nunca é uma linha reta. Os desastres existem, mas também existem reencontros, florescimento e novas trilhas. O que importa é saber erguer-se dos próprios escombros com dignidade. Aceitar ajuda, perdoar, inclusive a si mesmo, e permitir que a esperança, tímida que seja, germine outra vez. Na próxima etapa, talvez a vida ainda reserve surpresas. O vento mudou, mas agora Paul sabe dançar entre tempestades, com olhos abertos. Coragem renovada e a certeza de que recomeçar é, acima de tudo, um ato de fé. Chegar até aqui não foi fácil. Ainda carrego no peito algumas cicatrizes do passado. Mas hoje encaro cada uma delas como marcas da minha força. Quando olho para trás, vejo o quanto fui transformado, pelas dores, pelas perdas, mas também pelo renascimento silencioso que vivi depois do abismo. Eu aprendi que não somos definidos pelas quedas, mas sim pela coragem com que escolhemos levantar. Confesso, por muito tempo duvidei se seria capaz de sorrir novamente, de confiar, de me permitir sonhar. Mas, pouco a pouco, fui redescobrindo o valor das pequenas alegrias e das pessoas que realmente importam. Hoje, sou grato não apenas pelo que vivi, mas principalmente por quem me tornei. A paz que encontrei não é a ausência de lembranças tristes, mas a certeza de que mereço ser feliz, e de que todo mundo merece recomeçar. Se você está passando por um momento difícil ou carrega na alma algum tipo de dor parecida, saiba que não está só. Permita-se sentir, crescer, errar e, acima de tudo, perdoar. Às vezes, o verdadeiro milagre é seguir em frente. Muito obrigado,
Quero agradecer de coração a todos vocês que acompanharam minha história até o final. Cada minuto do seu tempo é muito precioso para mim. Saber que minhas palavras encontraram eco do outro lado da tela é um privilégio que não sei mensurar. Seu apoio faz a diferença. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like dedão para cima. Compartilhar com quem possa se identificar ou precisar ouvir essa mensagem. Inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder novas histórias. E claro, deixar seu comentário aqui embaixo, o que achou, como se sentiu, e também sugestões para que nosso canal fique cada vez melhor. O seu feedback é essencial para que eu continue trazendo conteúdos sinceros, emocionantes e humanos. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima jornada, juntos. Seguimos mais fortes.